Olá, bem-vindos ao SompoCast, o seu videocast sobre mercado de seguros e ferramentas para impulsionar o crescimento de empresas em tempos econômicos desafiadores. Eu sou Glória Vanik e nesse episódio da segunda temporada do SompoCast nós vamos falar sobre recursos de suporte para o crescimento do agronegócio. Vamos falar do agro? Estou aqui hoje conversando com dois profissionais da Sompo, Felipe Ribeiro, que é diretor técnico de produtos agrícolas, e Lidiane Fachinello, superintendente técnica de equipamentos na Sompo. Bem-vindos! Obrigada, Glória. Um prazer estar aqui com você, falando sobre esse tema super importante para a nossa economia. Prazer é todo meu. Prazer, bom estar aqui também, Felipe, falando de um tema tão importante para o Brasil. Felipe, vou começar com você. O agro é super importante, a gente sabe, para a economia brasileira, mas a gente tem acompanhado cada vez mais eventos climáticos severos e que acabam afetando principalmente as lavouras. O seguro é uma forma de gestão de riscos aí, não é? Sim, de fato a gente tem vivenciado uma realidade em que a gente tem muito mais eventos severos, uma frequência maior de eventos severos, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil a gente teve nos últimos anos vários. Como exemplo, a gente tem uma seca que ocorreu no sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, basicamente em 2021 e 2022, onde a gente teve para o mercado de seguro as maiores perdas financeiras no sentido de indenizações, né? Historicamente, a gente pagou nesse ano quase o que a gente pagou nos últimos 3, 4 anos de seguro, nos 4 anos anteriores de seguro relacionado à perda de safras, né? E isso é relacionado à mudança climática que a gente está vivendo e mudança no sentido de que os eventos são mais severos, muito mais chuva, como a gente viu no Rio Grande do Sul esse ano, é algum efeito também para a agricultura, mas efeito nas cidades muito grandes. Tivemos agora um momento também, estamos vivendo um momento de seca muito grande, quase no Brasil inteiro, então um aumento de incêndios, queimadas em diversos lugares. Tudo isso é reflexo dessas mudanças que impactam a gente, as cidades e o agronegócio também, que vive de clima, né? Ele vive de chuva, vive de sol, então essa composição para o agro ela é muito importante e nesse sentido ele é preocupante. E sim, o seguro ele é uma forma de mitigar, de repor essa perda financeira relacionada a esses eventos que acontecem, né? Basicamente o seguro hoje no Brasil ele tem duas modalidades. O seguro agrícola, né, tem duas modalidades. Uma que é o custeio, que a gente chama, que é quando você reembolsa para o cliente tudo que ele gastou em compra de sementes, compra de defensivos, compra de fertilizantes, todo o processo que ele tem para poder fazer a plantação, e o produto que a gente chama de produtividade, que é quando você define junto com o produtor, a partir de uma média regional, qual que é a expectativa de produtividade que ele vai ter. Aí depende do tipo produto, da cultura, tipo da cultura. Então, quando a gente fala, por exemplo, de soja e milho, por exemplo, a gente fala em sacas, então se determina uma quantidade de sacas que se espera colher naquela região, e na ocorrência de uma dessas, de um desses eventos, seja ele chuva excessiva, seca, basicamente são outras coberturas, mas principalmente essas, e a partir disso você tem uma diminuição importante dessa quantidade de sacas que você vai colher, o seguro compensa essa diferença entre o que ele tinha de expectativa e o que de fato realizou na hora que ele faz a colheita, sempre decorrente de um evento relacionado ao clima, mas são essas duas modalidades que a gente hoje comercializa de forma geral no seguro. O Felipe falou sobre essa questão das lavouras propriamente ditas, né? Eu queria saber, Lidiane, sobre a questão dos equipamentos, que são equipamentos caros e que muitas vezes também acabam passando por avarias, né? Sim, como vocês comentaram, o agro é de fato um setor muito importante para a economia brasileira, e um dos fatores que fez com que ele se tornasse muito importante ao longo dos anos é o aumento da produtividade que os produtores rurais conseguiram atingir, então foram melhorando ao longo dos anos. E essa produtividade, ela está muito relacionada às máquinas agrícolas, né? Com a mecanização agrícola, o produtor conseguiu aí atingir níveis de produtividade muito melhores ao longo dos anos, né? Então o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de soja do mundo, de milho, trigo, e a gente tem aí operado em diversos tipos de culturas, e as máquinas agrícolas elas estão suportando os produtores rurais
fazem todas essas culturas. Então, a gente tem máquinas com alto valor agregado e vários tipos de máquinas, né? As máquinas que ajudam os produtores no plantio, né? Que são os tratores, implementos agrícolas, as plantadeiras, e as máquinas que ajudam os produtores na colheita, que são as colhedoras, colheitadeiras de grão, colhedora de algodão, de cana, colhedora de forragem. E todas essas máquinas têm um valor muito elevado, e esses valores aumentaram ao longo dos anos, e elas têm riscos, né, os riscos de operações são muito altos, né, e o seguro, ele ajuda muito ao produtor proteger o seu patrimônio, né, no momento de uma perda. Então, por isso que o produtor ter um seguro e poder repor esse bem, ele é muito importante, né. E existe mais de um tipo de seguro também voltado às máquinas? Sim, existem 2 tipos de seguros voltados à máquina agrícola. Em termos de cobertura, eles são iguais, né? Eles têm as mesmas coberturas básicas, as mesmas coberturas adicionais. O que difere um do outro é o tipo de financiamento que a máquina foi financiada. Então, para máquinas que foram financiadas através do recurso do governo federal, o seguro contratado é o seguro de penhor rural. E para máquinas que não foram financiadas, que foram pagas à vista ou financiadas através de outros tipos de recurso, o seguro que deve ser contratado é o seguro de benfeitorias. Mas em termos de coberturas, eles, no caso da Sompo, são as mesmas coberturas, não tem diferenciação. É só uma questão do tipo de financiamento aí, que é uma questão governamental. Então, é a proteção do campo, proteção dos equipamentos. Ô, Felipe, o seguro agrícola, ele cobre que tipo de culturas e de cultivos hoje, né, o seguro da Sompo? O que vocês oferecem hoje? Como é que é o processo de contratação? Como é que são os critérios? Conta pra gente. O seguro agrícola, ele pode proteger praticamente todas as culturas que a gente tem no Brasil, né? Mas hoje, assim, de forma geral, no Brasil, por ser um mercado muito forte em produção de grãos, a maior parte dos seguros que a gente tem hoje fechados no Brasil, eles são seguros para grãos, né? A gente está falando de soja, milho, a gente chama trigo, sorgo, arroz. Então, esses seguros, eles representam aí na casa de 85% do total de seguros fechados, né? E lembrando que o seguro ele é sempre fechado por safra. Então você pega o Brasil, que é um país que tem a possibilidade de ter 2 safras, você tem isso dividido entre verão e inverno, que a gente chama. Então, no inverno é o milho safrinha, e no verão a soja e as outras culturas, né? Então, basicamente isso representa 85% do que a gente faz de seguro. Mas a gente tem outras possibilidades. Então, a gente na Sompo tem um seguro que a gente chama de multirrisco rural, que ele cobre também geada, cobre granizo, cobre alagamento, cobre incêndio, entre outras. Cada vez mais importante, né? Cada vez mais importante. Ele cobre todas esses eventos, e a gente tem produtos como seguro de maçã, seguro de uva, seguro de café, seguro de tomates, por exemplo. Então tem diversas outras modalidades com menos peso dentro do total segurado hoje no Brasil, mas acaba abrangendo essas possibilidades também. E existem alguns seguros específicos, por exemplo, para cafezal, para cana-de-açúcar, que aí você determina uma cobertura diferente, por exemplo, para algum tipo de doença que aquela cultura tem. Então, existem outras modalidades também. Com relação à contratação, toda a contratação de seguro ela é feita através de um corretor, né? Então, mas no seguro agrícola você tem alguns canais que apoiam essa contratação. Então você tem canais bancários através dos financiamentos, você tem as cooperativas que também oferecem seguros junto com corretores, sempre mais oferecem. E uma carteira de corretores especialistas distribuído pelo Brasil, que estão sempre lá para atender os seus clientes ou os outros clientes que não entraram por esses canais. E falando um pouco da contratação, o seguro ele sempre tem por objetivo tentar segurar as pessoas que fazem as coisas da forma certa, né? Da melhor forma. Então, normalmente o que a gente olha é se a área que você está segurando é uma área apta a ser plantada. Então, a gente consulta algumas instituições para entender se aquela é uma área que não tem nenhum embargo ou que não tem nada de errado com ela. A gente também tem algumas avaliações que são determinadas pelo Ministério da Agricultura, como, por exemplo, tipo de solo para plantio para cada tipo de cultura.
E também se a terra, de forma geral, ela está preparada para receber aquela cultura, né? Se não é uma terra que nunca foi preparada, uma terra que foi, era uma pastagem, por exemplo, e não foi preparada para o cultivo de alguma dessas culturas, porque, consequentemente, isso não vai ter o mesmo resultado que você teria de alguém que fez aquilo, de fato, para dar resultado. Então, basicamente, são esses critérios. E aí, isso é bem colocado de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a região, né? Exatamente, ele é bem colocado. Então, por exemplo, a gente, quando fala lá atrás, eu estava comentando sobre a questão da produtividade, né, o critério de produtividade. Então, a gente tem um estudo que demonstra qual é o nível de produtividade médio de cada uma das regiões do Brasil, e a gente adequa essa condição para todas as regiões, adequa isso como taxa. Então, qual que é o risco, né? Historicamente, aquela região, qual que é o risco dela ter uma severidade, qual é o risco, qual é a quantidade média que um produtor consegue tirar daquela terra, e a partir disso a gente vai customizando essas coberturas e essas condições para cada um dos clientes. Maravilha! Com relação às máquinas, Lidiane, e os implementos agrícolas, né, que você citou, quais são os principais riscos envolvidos, né? De que forma que os seguros podem ajudar a evitar os grandes prejuízos desse maquinário? Estou pensando aqui, por exemplo, uma máquina importante parada, sem funcionar. Isso pode atrasar a colheita, consequentemente, as entregas para os clientes, pode perder o timing exato ali para a plantação. Então, queria que você trouxesse um pouquinho mais detalhado isso. Perfeito. O prejuízo vai muito além do bem, né, do valor da máquina. Então, se o produtor perder aquela janela de colheita, por exemplo, porque ele não tem a máquina para colher, isso pode trazer um prejuízo muito grande para a estrutura financeira do produtor, da fazenda, da empresa em si. Então, é muito importante também que as indenizações de sinistro, quando elas são necessárias, quando o sinistro acontece, que elas sejam feitas de forma ágil. E por isso é tão importante também a gente ter dentro da seguradora uma equipe especializada para que possa fazer a indenização de uma forma mais ágil possível, que possa reparar o valor para o cliente, para que ele possa minimizar os seus prejuízos por conta daquele sinistro. E a gente tem que lembrar que a máquina está no campo, e você não consegue consertar essa máquina no campo, você tem que transportar essa máquina também, né? Perfeito, perfeito. E muitas vezes acontece a perda total, né? No caso, por exemplo, de uma colheitadeira, é muito comum a gente ver a máquina queima inteira, e de fato ele tem que repor esse bem, tem que comprar um novo bem. Então, por isso que também é muito importante que o produtor se conscientize da necessidade de fazer o cuidado, né, o gerenciamento de risco dessa própria máquina, para que evite que de fato ela aconteça, porque não é só o fato de repor o bem, é o fato de quanto a falta da máquina pode trazer um prejuízo para ele durante toda a sua operação, né, de todo o seu processo. Perfeito. Eu achei muito interessante isso que você falou, né, sobre o cuidado com a operação das máquinas, porque a gente sabe que ali no dia a dia, operando, realmente podem acontecer algumas avarias. De que forma que as seguradoras costumam fazer a instrução sobre a recomendação de uso dessas máquinas? Como é que é o processo também de contratação desse tipo de seguro? As condições de contratação têm relação com o perfil de quem vai operar a máquina? Como é que vocês lidam nessa relação de operação de máquina com contratação e o perfil do operador? A gente recomenda sempre, através de cartilhas de prevenção de incêndio, prevenção de acidentes, prevenção de roubo e furto, vários pontos que podem ser aplicados pelo produtor, né, desde medidas simples, que podem ser aplicados na operação, no dia a dia, até medidas que têm um valor maior e que faz parte da tecnologia da própria máquina, né? Porque hoje as máquinas elas possuem uma tecnologia embarcada muito grande e que podem auxiliar no gerenciamento de risco, como, por exemplo, o monitoramento de uma máquina que está em uma operação excessiva, então tem um superaquecimento em determinado local da máquina que necessita parar. Isso é uma recomendação que é feita ao produtor para que ele faça a parada e que ele pode fazer e pode reduzir a probabilidade de acontecer um sinistro. Mas também tem outros tipos de
recomendação, mais simples, né? Seguir o manual do fabricante e fazer as manutenções devidas. Fundamental, né? Exato. E fazer toda a parte de limpeza da máquina, né? Porque no momento da colheita, principalmente, a máquina ela fica com muitos resíduos da própria colheita. E esse material é um material combustível, altamente combustível. E isso que faz, né, um dos principais fatores que faz com que as máquinas peguem fogo. Olha só. Então, a questão da limpeza das máquinas, e que é algo relativamente simples, né, ela é muito importante para que o produtor mantenha o risco daquela operação menor. Aí tem outros fatores que a gente pode indicar e recomenda sempre para que seja feito. No que diz respeito à contratação, nosso processo de contratação, ele é muito simplificado, nós comercializamos seguro, como o Felipe falou, também através dos corretores, temos distribuição através de canais, cooperativas. Contrata por ano? Contrata por ano ou por vários anos, que nós chamamos os seguros plurianuais. E essa contratação é feita através de um sistema automático, um portal que nós temos, onde a gente já tem uma precificação pré-definida, na maioria dos casos, para os seguros individuais, onde a gente não utiliza o perfil do condutor para fazer uma aceitação do risco, porque o operador da máquina, ele pode ser qualquer operador, dentro de uma fazenda tem vários operadores, então isso, ao contrário, por exemplo, do automóvel, que usa o perfil, a idade, né? Isso. E tudo mais. A gente usa os dados do bem, a idade do equipamento, o tipo de cultura que ele vai operar. Se for uma cana, por exemplo, ou um algodão, o risco é mais elevado. Então, a gente usa esse tipo de parâmetro, tipo de equipamento especificamente, marca, para fazer a precificação que já está pré-definida no nosso sistema, no caso dos seguros individuais. Tem vistoria periódica? Periódica a gente não costuma fazer, mas vistoria prévia, que é a vistoria antes da contratação do seguro, a gente tem para determinados riscos. Um equipamento novo, por exemplo, 0 quilômetro que está saindo da concessionária agora, a gente não faz vistoria. Uma renovação nossa, sem a quebra de vigência, que é o cliente dá continuidade na renovação da pólice sem deixar dias aquela máquina sem seguro, a gente também não faz vistoria. Mas tem outros casos, dependendo do tipo de equipamento, que a gente faz uma vistoria prévia, avalia o risco e aí responde se sim ou se não, se vai aceitar ou se não aquele risco efetivamente. Perfeito. Ô Felipe, eu sei que o foco da Sompo, né, da seguradora, é voltado para pequenos e médios produtores. Por que isso, né? E que outras ferramentas de gestão de risco no campo podem ser utilizadas? Assim, de forma geral, o mercado acaba focando no pequeno e no médio produtor porque eles são quem mais procuram as seguradoras para fazer seguro, né? O grande produtor, ele de forma geral, ele encontra outras saídas que fazem com que ele consiga mitigar um pouco do risco de um evento climático isolado em algum lugar, né? Então normalmente ele tem vários tipos de cultura, então ele planta algodão num lugar, soja em outro lugar, ele tem várias áreas espalhadas, então ele planta no centro-oeste, no sul, em São Paulo, ele acaba conseguindo, de forma geral, se autogerenciar nessa questão. Além disso, pulveriza, né? Ele pulveriza bem mais o risco do que um pequeno produtor que fica concentrado numa área, por exemplo, no Paraná, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, que tem tido mais desses eventos, historicamente tem tido mais desses eventos, né? Então, a gente acaba que o mercado captura mais desses clientes. O grande produtor, por exemplo, ele também tem acesso a tecnologias, normalmente tem acesso a tecnologias melhores do que os pequenos, pelo volume de investimento que ele faz, ou pela própria área que ele cria de investimento de melhoramento de semente, ou parcerias que ele cria, por exemplo, com empresas grandes para poder testar novas tecnologias com as montadoras de equipamento. Então acaba que ele tem um modelo de gerenciamento de risco pelo próprio processo dele melhor. Então o pequeno produtor ele fica mais vulnerável a esse tipo de evento, e isso pode de fato para um pequeno produtor ser o fim dele ali como produtor e acabar com a economia dele, né? A sociedade acaba sendo beneficiada também. Exatamente, acho que esse é o ponto principal, né? E eu acho que assim, o seguro,
as formas de mitigação que existem, de forma geral, o seguro ele é uma mitigação financeira, mas a mitigação de fato do campo ali é investir muito estudo, né? Seja da forma que for possível, mas muito estudo sobre o manejo da terra, como ter a melhor terra e a melhor forma para você garantir que dentro de um evento climático você sofra menos, o menos possível, né? Sofrer você sempre vai, quando tiver uma seca, ou tiver uma situação porque dessa. lida com a natureza, não tem como. Lida com a natureza, exatamente. Mas se você estiver preparado para quando acontecer aquilo, você ter usado as melhores técnicas, as melhores ferramentas, ter seguido de fato a cartilha ali da melhor data de plantio, a melhor forma de fazer esse processo, você consegue diminuir o impacto que isso vai causar para você. Claro. Então, eu acho que essas ferramentas de gerenciamento do negócio, eles são muito importantes, né? Importante pontuar também que o governo no Brasil, federal, ele dá incentivos para que você contrate o seguro. Então, ele tem uma verba, assim como ele faz dentro da questão financeira, ele tem um crédito separado, ele separa uma verba para poder ajudar os produtores na contratação do seguro. E ele chega a pagar de 20% a 40% do valor total do seguro, do valor total do seguro quando você vai lá fazer a compra. E existem alguns estados que ainda complementam isso. Você pega o estado de São Paulo, do Paraná, eles têm uma verba também para poder suportar os seus produtores, para garantir que a maior parte deles consiga contratar o seguro. A verba não é suficiente para todo mundo. A gente hoje no Brasil segura mais ou menos 15% do total das áreas. Você pega, por exemplo, países como os Estados Unidos, eles fazem 100%. Claro. Né? É um modelo, mas é um modelo de subsídio diferente, mas a gente é um modelo que há muitos anos aumentou o volume do que se dava de verba para isso, então isso ajuda bastante, é importante que se entenda como fazer isso, mas é importante utilizar essa ferramenta para que se faça o gerenciamento do seu negócio, e a economia agradece, né? Porque isso significa a quebra de um produtor, ele não quebra só a cadeia do produtor, ele quebra um outro. Nossa, a cadeia inteira, processo, né? Porque a gente, quando chega no supermercado e encontra um arroz mais caro, um milho mais caro, né? Os produtos ali, os grãos principalmente, que são base da alimentação brasileira. A gente vai, nossa, tá mais alto, mas por que tá mais alto? Voltando à cadeia, a gente vai encontrar ali no outro lado da ponta, né? Exatamente. Então, é um papel muito importante da seguradora, do mercado financeiro, né? Como a seguradora ter essa ferramenta, o governo apoiar, mas muito importante que os produtores também tenham o melhor manejo, que a gente fala, da sua terra, para garantir que você consiga ter uma produtividade maior. O Brasil é um país muito, muito importante no desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas, né? É muito forte, existem muitas agtechs por aí, e todas elas voltadas para todos os elos dentro da economia agrícola, né? Então, desde melhoramento genético, a melhoramento de sementes, melhoramento de tipo de equipamentos que são usados para cada uma das lavouras. Então, existe no Brasil um mercado de tecnologia muito, muito grande e muito com referência no mundo todo para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é importante sempre estar atrás dessas coisas. As agtechs e as empresas que fazem isso, as startups que fazem isso, elas procuram e estão dispostas a ajudar muita gente com esse tipo de tecnologia. E a gente aqui na Sompo tenta, de alguma forma, democratizar um pouco dessas tecnologias. Então, a gente pensa em formas como a gente pode pegar soluções que são usadas por empresas a partir de algumas startups para tentar ver se isso pode virar uma solução para o mercado inteiro. Então, soluções, por exemplo, de gerenciamento de risco de satélite, a gente usa isso para poder acompanhar o desenvolvimento das lavouras. Então, a gente disponibiliza essa informação para o segurado de alguma forma, para ele poder ter. Ele sozinho é difícil comprar, mas a empresa, comprando isso com o intuito de ajudar nesse desenvolvimento, gera alertas também para que os produtores possam atuar, garantindo que a gente, mais que tenha um problema, a gente diminua esse problema da melhor forma possível, né? Perfeito. Lidiane, como é que funciona para cooperativas, né? Como é que funciona essa questão da contratação de seguros para cooperativas? As cooperativas, de forma geral, elas possuem parcerias com seguradoras para fazer e buscar produtos diferenciados e com um preço melhor e com coberturas diferenciadas para disponibilizar
para os seus cooperados, né? Então, elas normalmente possuem essas parcerias e disponibilizam os seguros para que os cooperados possam contratar, muitas vezes com valores melhores, né, por conta da massa das cooperativas, que são vários cooperados, vários produtores rurais. Isso é muito comum no Brasil. Então, a gente vê aí vários estados, o estado do Paraná, por exemplo, tem muitas cooperativas e a maioria delas fazem essas parcerias com as seguradoras para comercializar e poder trazer um seguro melhor e, às vezes, com um custo melhor também para o produtor lá na ponta. Tem outras ferramentas de gestão de riscos que podem ser usadas no campo? Pode, tem várias ferramentas. Hoje na Sompo a gente criou um departamento de gerenciamento de riscos voltado especificamente para máquinas e implementos agrícolas, né? A gente usa muito a nossa expertise do transporte, né? Que é um ramo que a Sompo tem bastante essa expertise do gerenciamento de risco. É líder, né? É líder, né? E na máquinas e implementos agrícolas também nós estamos entre as 3 maiores seguradoras do Brasil, né? Temos uma representatividade muito importante nesse mercado de seguros, e a gente criou um departamento de gerenciamento de risco voltado para a análise do produtor, né, tanto do produtor de pequeno e médio porte, mas para o produtor de grande porte também. E a gente busca, né, trazer várias ferramentas, que nem o Felipe falou, né, de buscar ferramentas no mercado para que a gente possa trazer um gerenciamento de risco melhor, possa recomendar, como eu falei anteriormente, ações que o produtor pode fazer. A gente atua muito de forma consultiva, vamos até as fazendas, as usinas, avaliamos a operação do cliente, entendemos o que ele está fazendo hoje, o que poderia ser melhorado para minimizar esse risco, propomos medidas de gerenciamento de risco. Em alguns casos a gente atua em parceria com eles, coloca ferramentas, pega a telemetria da máquina, avalia como que está aí a utilização da máquina. Então tem várias medidas de gerenciamento de risco que a gente tem feito e a gente pretende continuar fazendo, melhorando aí essa questão do gerenciamento de risco de forma geral no mercado segurador para máquinas e implementos agrícolas e, obviamente, trazendo aí uma melhora no nosso resultado, né, reduzindo a questão de sinistros que hoje existem bastante, é um mercado bastante nervoso e como o Felipe falou, por exemplo, nesse momento a gente está passando por um momento de seca, atinge também as máquinas, onde tem uma probabilidade maior de incêndio. Então, a gente busca a ferramenta para sempre trazer aí um melhor atendimento para o cliente, uma redução na sinistralidade dele e também no nosso resultado financeiro. Felipe e Lidiane, super importante esse trabalho. Aliás, é um trabalho essencial, principalmente que a gente sabe o valor do agro, a importância também do agro na economia brasileira. E que bom, né, que a demanda por seguro rural tenha aumentado, que é um sinal de que existe uma evolução na gestão de riscos aí no campo. E a gente vê o seguro realmente tendo um papel de motor da prosperidade, de apoio ali à proteção, ao crescimento do agronegócio. Quero agradecer a vocês dois. Muito obrigada pelas informações, por todo o conhecimento que vocês trouxeram. Obrigada a você pela oportunidade, Glória. Muito bom estar aqui. Obrigada, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, um tema de fato muito importante. Obrigada, Felipe. E muito obrigada a você que acompanhou, seja escutando ou assistindo ao nosso Sompocast sobre seguro agrícola. Quanta informação importante. Já adianto o tema do nosso próximo episódio do Sompocast, que é como empresas podem garantir a tranquilidade e segurança no desempenho de suas atividades. Muito assunto para falar pela frente, então se liga que a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.